Fala galera, mais uma vez aqui professor Buba, né, com essa proposta de passar para vocês alguns assuntos relacionados à nossa disciplina, à nossa física, né, em vídeos mais curtos, né, em vídeos mais simples para que vocês possam entender ou relembrar os assuntos de forma mais objetiva. Né? Para quem já está acompanhando o meu canal aí, deve perceber que eu estou fazendo os vídeos assim de forma mais caseira mesmo, né? Eu estou usando um tripé, o meu celular que tem uma câmera legal, ou a minha casa, né, o quadro, e aí a gente vai explicando aqui os nossos assuntos. Como eu disse, a proposta nossa é chegar até, né, próximo da prova do Enem, pelo menos até o mês de dezembro, com todos os conteúdos do ensino médio aí gravados para vocês, certo? Por isso a gente está tentando fazer uma gravação aí dia a dia, né, sempre que dá, porque a gente, né, trabalha em algumas escolas, em alguns pré-vestibulares e tal, então a gente tem uma correria muito grande aqui em Maceió, e a gente precisa otimizar um pouco esse tempo, né? E aí eu sempre tento fazer essas gravações no tempinho que me sobra ali para deixar esse material disponível para vocês. Lembrando que, antes de mais nada, esses vídeos, né, eles vão rolar aí em várias plataformas, mas o ideal seria que você passasse a seguir o meu canal, certo? Então, vai lá no YouTube, Professor Buba Araújo, certo? Você vai ver lá alguns links, alguns vídeos que eu estou postando a respeito dos conteúdos referentes ao Enem. Hoje eu vim caracterizado aqui, pelo menos com a blusa, né, de um personagem em homenagem ao meu filho, Cadu, que vai fazer 4 anos agora, que é o Bita, né? Então, vocês que têm irmãos, que têm primos, que são pequenos e tal, sabem que existe aí toda uma atmosfera do mundo Bita, e hoje eu estou aqui com a fantasia, pelo menos a blusa, né, do Bita e os adereços, como a barriga, por exemplo, que ele também possui, certo? Galera, hoje nós vamos discutir aqui um pouco dessa parte que a gente chama de assunto chamado de dilatações térmicas, né? Eu vou começar falando um pouco a respeito das dilatações térmicas dos sólidos, certo? E numa outra aula que a gente vai gravar na sequência, a gente vai complementar falando um pouquinho a respeito da dilatação térmica dos líquidos, né? A dilatação volumétrica dos líquidos. Então é importante saber o seguinte, que para você trabalhar com o assunto de dilatações, a gente sempre costuma dar 2 dicas para os alunos. A primeira, você tem que ter uma habilidade no quesito notação científica. Você tem que saber trabalhar com notação científica, pois esse assunto ele vai requerer muito isso de você. Ele vai puxar muito essa sua noção de você ter que trabalhar com notação científica. Primeiro ponto. Segundo, a pessoa também precisa lembrar das transformações de unidades, né? Lembrar daquela escadinha que eu particularmente chamo de escadinha da fama, onde a gente pode transformar as unidades de comprimento, de área e de volume, fazendo lá aqueles esqueminhas, descendo, subindo, andando zero, andando, né, colocando zeros, andando a casa decimal, aí você vai desenvolver da melhor forma. Eu tenho uma aula que eu estou previsto para gravar essa semana, que é exatamente no comecinho lá da física, né? Exatamente falando a respeito dessa parte de sistema internacional e também falando sobre notação científica. Então é importante que vocês deem uma olhada, se de repente tiver dúvida, para estudar a parte de dilatações, certo? Então nós vamos ter aqui as dilatações térmicas dos sólidos e ela vai ser encarada de 3 formas. Nós vamos ter a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Vocês vão notar e vão relembrar que são equações que tratam das dilatações, né, que são semelhantes, são parecidas. Então, se provavelmente você lembrar de uma delas, você com certeza vai se recordar das demais dilatações que a gente vai ter aí. Uma outra coisa importante de ser dita é o seguinte, a gente fala muito sobre dilatação, né? Os assuntos que vêm nos livros, os autores tratam do fenômeno dilatação. Mas a gente tem que lembrar que a dilatação ela vai acontecer quando você tiver um aumento de temperatura, quando a temperatura do corpo variar, quando ela crescer, né? Se por acaso você tiver uma redução de temperatura, né, você tiver uma diminuição de temperatura, o fenômeno é a contração, certo? Lógico que os caras não iam colocar dilatação e contração, não, eles usam só o termo dilatação, mas você sabe que ele pode dilatar quando a temperatura aumenta e contrair quando a temperatura diminui, beleza? Então vamos lá, começando com a dilatação linear. Quando eu falo sobre dilatação linear, eu estou falando sobre o corpo dilatar, em sua maioria, só uma dimensão apenas. Então a gente vai dizer que ele vai dilatar o comprimento, né? Buba, como é que eu faço para calcular essa variação do comprimento desse corpo? A equação é a seguinte, ΔL igual a L0, ou LO, como queiram chamar, vezes alfa, vezes ΔT. Quem é o ΔL? É a nossa variação ou a dilatação do nosso comprimento. Ou seja, é aquilo que o comprimento do corpo vai aumentar ou diminuir de acordo com a mudança de temperatura. É o nosso ΔL, é a nossa variação ou dilatação. O L0
O LO é o nosso comprimento inicial, é aquele comprimento que o corpo sólido possuía antes de sofrer essa mudança de temperatura. Alfa, coeficiente de dilatação linear. Para cada material na natureza, nós vamos ter um valor de alfa diferente. Inclusive, pode variar de acordo com a mudança de temperatura. Você não é obrigado a saber. A questão vai te fornecer esse valor ou vai pedir para que você o calcule. Não é uma coisa que você tem que saber de jeito nenhum. Mas para cada material, aço, ferro, alumínio, cobre, eu vou ter um valor de alfa diferente, certo? E o ΔT é a nossa variação de temperatura, né? Lembrando que vai acontecer a dilatação se a temperatura aumenta. Vai acontecer uma contração se a temperatura diminui. Então, esse ΔT é uma das grandezas mais importantes que a gente vai ter dentro do contexto da nossa dilatações térmicas, certo? Então, essa é a equação para a gente calcular a dilatação linear. Se por acaso você quiser calcular o comprimento final desse corpo, basta apenas o quê? Que você pegue o comprimento inicial e some com a variação do comprimento. Ou seja, você vai somar com aquilo que o comprimento aumentou ou aquilo que ele diminuiu. Chama a atenção de vocês para uma coisa. O alfa, ele vai ser em função da temperatura. Então, normalmente a unidade do alfa é graus Celsius a menos 1. Cuidado com a unidade do alfa e com a variação de temperatura. Elas sempre têm que estar na mesma sintonia. Se o alfa é graus Celsius a menos 1, a temperatura e a variação tem que estar em graus Celsius. Ou pode estar em Kelvin, uma vez que a variação de temperatura de Celsius e de Kelvin é a mesma. Agora, se for para Fahrenheit, você tem que fazer a transformação. Outra coisa, o ΔL e o L0, esses dois aqui, eles têm que estar em sintonia, eles têm que estar na mesma unidade. Não necessariamente seja a unidade do sistema internacional, mas eles têm que estar com a mesma unidade, centímetros, metros, milímetros, tem que ser igual se eu for trabalhar com os dois ali dentro da nossa equação, certo? Aí nós vamos agora para a segunda dilatação, que é a superficial. Quando eu falo da dilatação superficial, eu estou falando a respeito da dilatação da área, né? De quando você vai ter duas dimensões do corpo variando. Nesse caso, nós vamos estar falando sobre a superfície, sobre a área. Alguns autores gostam de chamar essa dilatação de ΔS, por se tratar de superfície. Eu chamo de ΔA mesmo, porque é a variação da área. Aí vamos lá, Buba. A fórmula é ΔA igual a A0 vezes beta vezes ΔT. Buba, quem é o ΔA? É a nossa variação de dilatação da área. É o quanto a nossa área vai aumentar de tamanho ou diminuir, né? Quem é o nosso A0 ou AO? É a nossa área inicial, era o que eu tinha lá no começo. Quem é o nosso beta? É o nosso coeficiente de dilatação superficial. O ΔT não precisei colocar de novo, porque é o mesmo daqui, é a mesma variação de temperatura. Observe que se eu comparar a equação da variação do comprimento pela variação da área, o esqueleto da fórmula é o mesmo. Eu só estou mudando, ó, onde era comprimento inicial, aqui é a área e a área inicial. Onde eu tinha alfa, agora eu tenho quem? O nosso coeficiente chamado de beta. Cuidado, pois nessa dilatação da área, é comum às vezes os caras não falarem para você a área inicial, mas ele dizer a forma do corpo. Por exemplo, é um formato circular. Você vai ter que usar a área do círculo, que é ao quadrado. É um corpo que tem um formato retangular. Você vai ter que calcular a área do retângulo. No quadrangular, você tem que calcular a área do quadrado. Então, cuidado com essas informações, que às vezes elas são omitidas na hora de você resolver a questão. O valor não vai ser dado, né, de forma bruta e limpa. Você vai ter que calcular para depois utilizar na equação. Se eu quiser achar a área final, mesmo raciocínio. Eu vou pegar a área inicial e vou somar com a variação da área. Aquilo que aumentou ou aquilo que diminuiu. Então, Buba, se o corpo dilatar uma dimensão, nós vamos ter a dilatação linear, comprimento. Se ele variar duas dimensões, nós vamos ter a dilatação superficial, ou área, né? E se ele dilatar três dimensões, aí nós vamos para a dilatação volumétrica, chamada também de dilatação do volume. Olha a equação, ΔV igual a V0 vezes o gama vezes o ΔT. ΔV, variação de dilatação do volume, V0, o nosso volume inicial, o gama, parece um J, né? É o nosso coeficiente de dilatação volumétrica. Mais uma vez, se você comparar as equações, o esqueleto da fórmula é o mesmo. É a variação correspondente àquele cara inicial, um coeficiente e a variação de temperatura. Lembrando, mais uma vez, que eu estou falando de dilatação o tempo inteiro, mas se por acaso a temperatura baixar, o corpo ele não dilata, ele contrai, ele reduz o seu comprimento, a sua área ou o seu volume, certo? Buba, se eu quiser achar o volume final, como é que eu faço? Eu pego o volume inicial e eu vou somar com a variação do volume. Eu vou somar com o nosso ΔV, com aquilo que o volume realmente mudou. Então, gente, questões de dilatações, nós temos algumas questões que são teóricas, né,
que estão dentro desse contexto, e você, evidentemente, sabendo do assunto, você consegue cravar. Nós temos questões que falam geralmente em porcentagem, né? Em que você diz que o cara aumentou, diminuiu, houve um aumento, houve uma queda percentual, e aí quando o cara falar de porcentagem, você vai lembrar que é sempre em cima do que você tinha antes, ou seja, o valor percentual que eu tenho de aumento de volume, de aumento de área, de aumento de comprimento, é em cima do valor que eu tinha antes, ou seja, do meu valor inicial, certo? E nós vamos ter também uma relação entre os coeficientes, só que aí eu só vou falar para vocês na próxima aula que nós vamos ministrar aqui, que é também falando a respeito da dilatação volumétrica dos líquidos. Aí eu vou enganchar, vou fazer esse elozinho, trazendo um pouco de sólido e falando a respeito dos líquidos, beleza? Olha aí, mais ou menos 10 minutos, acho que tem 12 minutos mais ou menos essa aula. Espero que vocês tenham conseguido aqui relembrar da parte de dilatação. Como eu disse, são aulas curtas, são aulas rápidas, para a gente realmente reacender o nosso assunto na nossa cabeça, com uma vantagem, né, de a gente abordar qualquer público que vai estudar e vai trabalhar com esses assuntos. Lembrando que, para você fazer a coisa da maneira mais correta, é importante que você adquira esses vídeos, que você acompanhe eles pelo nosso canal. Vai lá no YouTube e segue Prof. Buba Araújo, beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço.